Olá, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo de jornalismo de entretenimento voltado para a área do audiovisual, mas como eu sempre digo, isso também serve para mídia impressa, para o jornalismo, para rádio, televisão, internet, para quem quer escrever livro, enfim, para quem quiser trabalhar com comunicação e conteúdo criativo. Eu fiquei pensando, pô, o que eu vou gravar de vídeo? Vou pegar mais um exemplo e vou analisar esse exemplo. Aí eu pensei, não, eu vou criar um documentário ali durante o vídeo. Então eu levantei um tema e desenvolvi ali alguns tópicos de equipes e conteúdo, tudo. Coloquei no papel e vou desenvolver aqui, levantando várias possibilidades durante todas essas etapas, exatamente para a gente pensar junto. Se você quiser anotar e gostar do tema e falar, não, vou brincar com isso, vou fazer uma pesquisa, vou ver o que dá, também, isso, vou levantar essas possibilidades de cada etapa, como eu falei, para exatamente se você quiser fazer um exercício, fazer uma atividade, este tá aí um bom conteúdo para que se possa fazer isso. Vou dividir aqui a apresentação, eu, eu, eu mandando, indo para o trabalho, eu falei, pô, sobre o que que a gente pode falar, e eu lembrei que uma vez eu fiz um trabalho rápido, assim, fiz um vídeo muito rápido sobre os prédios abandonados em São Paulo. Eu falei, pô, por que não um documentário sobre prédios abandonados? Aí eu pensei, mas sobre o quê? E aí eu vim com essa ideia de, de falar sobre as dezenas de edifícios abandonados na cidade de São Paulo, pegando como referência os 5 prédios abandonados mais antigos da cidade e, através de suas histórias, mostrar os problemas que eles se tornaram e as soluções que poderiam ser dadas sob a ótica de especialistas. Pensei nisso, está aí já uma possibilidade que fica em aberto, que pode acontecer de alguém. Assim, eu estou pensando que essa ideia já existe uma produtora ou uma emissora por trás. Senão eu sozinho vou ter que pensar, quando chegar em produção, vou ter que pensar na impressora, vou ter que pensar em contratar uma internet, um computador, todas essas coisas. Mas eu parto do princípio que isso é um trabalho que já tem uma estrutura de produtora ou emissora por trás. Então, alguém chegou e falou: olha, vieram para mim, pode ser o diretor de produção, falou: ó, vieram para mim pedir um documentário, um conteúdo sobre edifícios abandonados em São Paulo. Aí você pega um pesquisador, beleza. Mas sobre o quê? Não, não sabe. Eles querem fazer alguma coisa com esse bando de prédio abandonado que tem na cidade. Eles queriam ver o que dá para fazer de conteúdo. Então, essa ideia inicial que eu já coloquei aqui, isso pode ser que tenha essas duas possibilidades. Esse objetivo, esse motivo, pode vir já do cliente, de quem quer esse conteúdo, de quem pediu esse conteúdo, ou pode surgir durante a pesquisa. Então, porque você começa a pesquisar, do nada, fala, tá, o que eu vou... E o roteirista, quem vai fazer a pesquisa, o pesquisador, já começa a cabeça, a mente começa a borbulhar de ideias, como que pode, um caminho e tal, quais os caminhos que podem, que a gente pode levar, como que pode ser feito esse conteúdo. E eu pensei nisso. E, então, aí, uma vez feita pedido para fazer esse conteúdo, vamos para a pesquisa. E na pesquisa, você primeiro vai ter que fazer um levantamento de dados para saber quantos prédios tem em São Paulo, quais desses prédios são mais antigos, para pegar esses 5 mais antigos. E a partir daí, já para ir para esses prédios, você vai ter que ou falar com a prefeitura, ou falar com. Não sei se o prédio é da prefeitura, é do estado. No caso de São Paulo, tem subprefeitura, em cidades muito grandes, tem as subprefeituras, e aí tem que ver os prédios, quem é o dono dos prédios, se é um único proprietário, se é uma família, se é o estado, se é a cidade, o município, se é uma empresa.
tem que fazer todos esses levantamentos, quais são os endereços desses 5 prédios abandonados, e esses levantamentos de uma forma geral, assim, quantos prédios tem na cidade, desde quando, o máximo de detalhes que esses órgãos oficiais puderem dar para o pesquisador, melhor. Quanto mais informação for levantada na pesquisa, melhor vai ser o movimento melhor vai ser a criação de conteúdo para esse projeto. E aí, dentro de tudo isso, tem que levantar as histórias e a contextualização dos edifícios, dos personagens, e saber a história, por que eles estão naquele bairro, por que é isso, a arquitetura deles. Levanta-se tudo. E qual material ilustrativo, além do que vai ser captado pela equipe, com drone, com outras câmeras, com coisas que vão ser exatamente gravadas durante a produção do documentário, o que mais que a gente pode usar de material de arquivo? Tem fotos antigas, tem foto desses prédios abandonados em funcionamento, dia da inauguração, reportagens, seja de jornais impressos, revistas impressas, ou reportagens em vídeo. O que tem em vídeo? Vídeo caseiro. Dependendo do prédio, dependendo da história, dá para ir para o arquivo público, né, o Arquivo Nacional, procurar todos esses dados, procurar... Além do que você encontrar, por exemplo, na prefeitura, ou na subprefeitura, ou numa universidade, você vai na ECA da USP, por exemplo, como eu estou falando que o exemplo é de São Paulo, você vai até o departamento de arquitetura da USP, na biblioteca, conversar com o pessoal de lá para saber história, para saber se tem livros. De repente, ninguém sabe dizer a data desses prédios, você vai ter que ir até a Câmara Municipal para ver, dentro da Câmara Municipal aqui, os vereadores, tem biblioteca, tem dados históricos. Então, a pesquisa vai fazer todo esse levantamento, toda essa pesquisa, que pode ser que, num primeiro momento, ela faça, está aqui, ó, até botei na internet, que é, como eu já falei das etapas de uma pesquisa, uma primeira etapa, você senta, faz aí no computador esses primeiros levantamentos de prefeitura, nem que seja o telefone da prefeitura, com quem você vai falar na prefeitura a respeito disso, ou com quem você vai falar na USP, ou qualquer outro órgão oficial. Aí usa-se a internet, eu sempre sugiro 3 navegadores diferentes, 3 buscadores diferentes, o máximo de opções diferentes. No caso aqui, Chrome, Firefox, o Edge, que é da Microsoft, o Google, o Yahoo, o Bing, esses 6 pontos, esses 6 exemplos são os mais usados, mas tem outros também. Então, porque às vezes, como eu já disse, você pesquisa no Chrome, vem algumas coisas na primeira página, que no Firefox vão estar escondidas em outra página, tem essa coisa de pagar, patrocinar, tudo. Então, muda-se, mesmo que for um pouquinho, pode mudar o resultado, dependendo do buscador e dependendo do navegador. Aí se faz todo esse levantamento da prefeitura, como eu falei, todos esses dados. Cara, você está com um monte de coisa na mão, assim, você olha e você fala, puxa vida, eu não tenho um só documentário em mãos, eu tenho aqui uma série documental. Dá para a gente falar sobre 1000 coisas que acontecem cada prédio desse tem muita história para contar. E não só esses 5 prédios, mas tem outros prédios que têm muita história. Então, pô, dá para sugerir aqui 4 episódios de 1 hora. Aí cobre um mês, 4 episódios semanais de 1 hora, em vez de fazer um documentário de 80 minutos, 90 minutos. Vamos fazer 4 episódios de 1 hora, que dá quase 4 horas, 3 horas e pouco. Pô, beleza, vamos fazer. E aí senta-se com o cliente e aí ele que vai definir o que vai ser feito. Nesse momento de pesquisa já é um momento de pré-produção, porque assim como durante a pesquisa já vem algumas ideias, olha, vamos ter que ter, é óbvio, a gente vai fazer uma captação de edifícios, obviamente a gente vai precisar de drone.
Então, já se tem algumas ideias de conteúdo e de nomes que foram levantados e que aí o pesquisador já consegue fazer um espelho de quem vai falar, de algumas histórias, do que abordar, material ilustrativo, tudo. E nesse momento de pré-produção não tem muita gente. É o pesquisador, roteirista e a direção. Eu botei direção de produção aqui, porque, na verdade, é a pessoa que recebeu a encomenda, o briefing, e que vai passar para o roteirista, para o pesquisador, e que vai ficar sob responsabilidade de depois pegar essa pesquisa e mostrar para o cliente. Vai o roteirista com essa pessoa, uma reunião, e mostra todo esse conteúdo. Eu botei direção artística, porque, dependendo do local, se tiver um diretor já que possa trabalhar, ou não, que está ali na emissora, tem vários diretores, pega um que gosta de documentários e fala, pô, será que fazer assim? Aí a direção ajuda até montar o espelho, montar esse conteúdo, dar uma organizada com esse olhar já artístico de captação. Então, esse primeiro momento é simples, é básico, é de pesquisa mesmo, não tem muita gente envolvida. Aí, supondo que a pesquisa já levantou os nomes, tudo, os cargos. Então tá, então a gente vai falar ó, com as autoridades, o prefeito, o secretário de obras, a gente vai conseguir aí, os proprietários, as empresas, vamos falar com os donos também dos prédios, vamos falar com os vizinhos, com o pessoal que mora ao lado, para contar qual é o problema, como é morar ao lado de edifício abandonado por tanto tempo, é ruim, é bom, quais são os problemas. Eu mesmo, Paulo Marchetti, é, minha família, a gente tinha uma casa em Piracicaba, minha terra natal, e durante um período começaram a construir um prédio ao lado da nossa casa, e era uma área tombada que não podia. A obra foi embargada e ficou lá um esqueletão. Não teve nem, foi assim, só até o segundo, terceiro andar, e ficou lá. Então, assim, começou a aparecer bicho, começou a aparecer um monte de problemas que, que esse abandono causou para minha mãe, que morava na casa, enfim. Então, tem que levantar tudo isso aí. Então, vamos falar com os vizinhos, para os comerciantes do lado, lojas e bares, restaurantes, que tem. Vamos contextualizar tudo. Então, vamos pegar depoimento deles também. Depoimento, esses prédios, desses 5 prédios, todos estão vazios. Eles têm moradores, tem gente que invadiu o prédio, mora lá. Beleza, vamos conversar. A gente não quer problema com ninguém, a gente só quer conversar sobre a invasão, como que é morar, por exemplo, no 7º andar de um prédio que não tem elevador, puxa-se um gato para ter a luz e tal. Enfim, como que faz para tomar banho, como que faz para viver, a geladeira, já que não tem energia, puxou o gato, mas o que você tem? Você tem uma infraestrutura boa, você tem micro-ondas, sei lá, estou chutando aqui. Dá para ligar um fogão, tem que ser gás, um monte de coisa. Você faz fogueira com lenha mesmo, para se esquentar aqui. Então, aí fala com os moradores, as pessoas que estão em situação de rua, que dormem nesses prédios, ou que já invadiram mesmo o prédio. Se tiver que falar com alguém de construtora, com quem vai falar? É o diretor? É alguém responsável? Pô, a construtora é enorme, então tem o departamento da cidade de São Paulo na construtora, e dentro desse departamento da cidade de São Paulo tem a pessoa que fala dos prédios que estão abandonados, não sei, aí a pesquisa vai fazer esse levantamento. Vamos falar com os engenheiros, vamos falar com arquitetos, que, por consequência, podem ser acadêmicos, pode-se achar, de repente, livros que falam assim, livros sobre edifícios abandonados, livros sobre arquitetura antiga de São Paulo, arquitetura dos anos 50, arquitetura dos anos 60. Na pesquisa levantou-se tudo isso, então achou livro, se achou professores e pesquisadores que têm que têm que sabem, que conhecem desse assunto, são especialistas nesse assunto, e conversar também com cidadãos comuns que passam na rua, que estão ali, que
cara que trabalha do lado, o cara que almoça no boteco do lado do prédio, gente que desce de ônibus ali todo dia. Então, beleza, levantou-se todas essas possibilidades de depoimentos. Obviamente que os principais são dos historiadores e acadêmicos, dos arquitetos, né, dos proprietários e das autoridades. Esses são os principais. Os outros podem só florear, vão fazer um box, o que a população acha dos prédios abandonados. Como eu falei, aí as possibilidades tem que, com essa atividade, é exatamente para brincar, que poderia ser feito além essas possibilidades que eu estou levantando aqui. Aí, a parte de criação, vai ter a direção artística, aí vai ter que fazer o levantamento das pautas para cada personagem desse que eu falei agora, todos esses nomes que vão dar depoimento, vou fazer uma pauta, apurar mais a pesquisa, de repente, porque de repente você fala, tem esse livro fala sobre isso, mas tá bom, já que vamos fazer o documentário, vamos fazer essa série, então eu vou pegar esse livro, vou na biblioteca e vou ver o que tem de conteúdo nesse livro que ele pode me ajudar na elaboração dessas pautas. E aí, montar um roteiro de captação que vai estar, essas pautas, vai estar, sei lá, a biografia do pesquisador que a gente vai conversar, vão ter informações que vão ajudar durante a captação, durante a externa, tudo que a gente precisa fazer em cada saída, em cada gravação, em cada captação que a gente for fazer. E aí, eu botei aqui redação, porque vai precisar, obviamente, o documentário de uma redação, seja para uma narração, seja para informações gráficas que vão entrar extras, e ou vai ter apresentador, de repente põe uma série, vai, legal, vamos botar um apresentador, a emissora gosta de trabalhar com aquela pessoa, então precisa escrever o texto desse apresentador, para ele pelo menos iniciar e fechar cada bloco, ele não precisa entrar todo o tempo, ou ele vai fazer as entrevistas ou não. Tudo isso se levanta, porque ele também pode participar. Vamos aí, vamos até a USP falar com o fulano de tal. Ou vai a equipe só, foi lá e faz a entrevista off-câmera. Tem todas essas possibilidades, caso tenha alguém que vá apresentar esse documentário. Aí, pô, também levantou-se na reunião que, pô, vamos não só falar dos edifícios durante o dia, o que acontece com eles, mas como que é à noite. Tem um desses 5 prédios, edifícios ou outros pesquisados, tem alguma atividade paranormal, alguma coisa assim, gritos, barulhos, tem algum vigia desses prédios que já ouviu coisa à noite. Tem lá no 7º andar, acontecem umas coisas esquisitas, tal. Pô, beleza, vamos botar uma microcâmera aqui para passar a noite, a gente liga a microcâmera, deixa ela fixa aqui no poste, tudo, e grava sei lá, das 8 da noite até as 6 da manhã, deixa aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, tem essa parte também, é, se levanta na pesquisa toda a atividade do prédio durante as 24 horas, 7 dias, as 24 horas do dia, 7 dias da semana, os 30 do mês. O que acontece com esses edifícios? Como eu falei, conversar com os moradores que moram lá, famílias, às vezes, tem famílias, e mostrar os problemas e as soluções que esses prédios, os problemas que eles trazem e as soluções que poderiam ser dadas. Eu botei aqui animação, porque pode ter alguma animação 3D, de algum depoimento falando, não, porque esse edifício aqui poderia se tornar uma creche pública, com não sei o que e tal, e de repente uma animação mostra o que o depoimento descreve, assim como, não, podia virar um estacionamento aqui vertical, tal, então mostra o carro entrando, se movimentando, tal. Enfim, botei aí animação porque também é uma possibilidade é um conteúdo a mais, caso for necessário, para ilustrar os depoimentos. E as soluções é isso. O que pode ser feito esses prédios? Eles podem virar prédios comerciais, eles podem virar prédios para moradores, prédios populares, por exemplo, estacionamento vertical, como eu falei, pode virar hospital popular, sei lá. Aí levanta-se, como vamos falar com
com vários especialistas, cada um vai levantar uma ideia. E, de repente, até dos 10 depoimentos que a gente vai dar, 8 vão falar, não, esse prédio é ideal para ser um hospital. E daí, de repente, a gente até vai falar com uma autoridade de saúde para saber a respeito disso. Não sei. A brincadeira está aí, de levantar todas essas possibilidades. A equipe de produção, como eu falei, não sei se tem uma emissora por trás, uma produtora por trás, qual que é o organograma dessas empresas, mas, assim, geralmente tem a direção de produção e a coordenação de produção. A direção de produção pega toda a verba que tem para o orçamento que tem para esse projeto e distribui para cada setor, para quem precisa, e a coordenação que vai tomar conta de tudo isso. Aí tem a produção e os assistentes têm que levantar quantas produções. Vai ter a produção dos convidados, vamos deixar, não vamos fazer ninguém acumular função aqui. Então, vamos contratar alguém para marcar os convidados, só. Se preocupar com esses 15 nomes aqui que a gente levantou, além do Vox que a gente vai fazer na rua, com os comerciantes, tudo. Ela vai marcar esses 15 nomes, vai marcar a equipe, os horários, tudo, beleza. E vai ter uma produção que vai fazer o levantamento de todos esses edifícios e vai ver os melhores edifícios para a gente, além dos 5, que vão ser os 5 protagonistas da série, de todos os outros edifícios que vão fazer a imagem. Então, essa produção vai tomar conta de todas as autorizações para ir lá gravar, e as burocracias todas, e equipe, equipamento, tudo. Então, já são 2 produções diferentes aí que podem trabalhar, que vão trabalhar cada uma frente, mas vão trabalhar juntas e em sincronia também, para não bater cabeça, porque assim, não é que vai ter, de repente vai ter uma equipe só e essa equipe vai fazer essas 2 produções, mas aí você tem que ter uma escala de gravação. Hoje vocês vão sair só para fazer imagem dos prédios e tal, e vão aproveitar que tem a feira nesse dia, então vocês vão falar com os feirantes, já combinei, o cara do pastel, o cara do barraco dos vegetais e tal, eles já combinei, eles vão falar com vocês, então vocês vão para esse prédio logo de manhã, já falam com eles, já pega a imagem e tal, já sai de lá, já monta já monta um guia do que vai ser captado, os horários. Então tá, então nesses dias a gente só sai para fazer os prédios e alguns votos. E pronto. Então, assim, a produção vai ter que marcar os depoimentos, os horários, vai ficar responsável pelas autorizações todas e burocracias. De repente, para você entrar em determinados prédios, estacionar carro, vai ter que pegar a placa da van, o RG de toda a equipe. Isso, fechando a equipe, logo no começo, ok, vamos começar, vamos contratar a equipe. Uma vez que contratou a equipe, obviamente, cada profissional vai ter que passar os dados da empresa, os dados pessoais, todos esses dados já vão servir também para essas autorizações, para poder entrar nos lugares, para poder pegar crachá, esse tipo de coisa. Aí faz uma escala de gravação com os horários, os dias de semana, como eu falei, já que são 2 frentes, então vão ter os dias de depoimento e vão ter os dias dos prédios, e vai ter dia que vão fazer depoimento dentro do prédio, que vai casar as 2 frentes de produção. E aí, esses horários de gravação e tudo, a produção vai conversar com a pós, para também saber como que vai funcionar a logística desse material bruto que chega dessas diárias todas. Já vai para o servidor, já vai para um HD externo, onde vai ser colocado, armazenado esse material bruto. Isso também tem que ser pensado já na pré-produção, para quando começar, os cartões já terem um caminho certo para eles, e também o cronograma, o que vai acontecer. A gente vai captar no dia seguinte, já vai ter gente na ilha, o roteirista já vai assistir o material, já vai separar o depoimento, já vai trabalhando em paralelo. Isso pode acontecer, ou espera toda a captação ser feita para depois começar a edição. Tudo isso também
precisa ser conversado. Geralmente, assim, tendo já um material bruto para assistir, para trabalhar, já começa a pós-produção. Aí tem a produção também é responsável por manter a disciplina com o cronograma, não sair fora de nada, nem no dia de gravação, nem de uma forma geral do projeto todo, e nem das diárias, nem da pós-produção, nem da produção, de nada. Para isso, para essas captações todas, existe uma verba de produção, porque às vezes você sai, como esse exemplo que eu falei dos prédios abandonados, vão passar o dia gravando prédio abandonado, então precisa de uma verba de produção, porque a gente vai almoçar fora, vai almoçar no ou depoimento, vamos de manhã na casa de alguém e depois desse depoimento a gente vai direto para uma faculdade, então vamos almoçar no meio do caminho. Então tudo isso é bom ter a verba de produção para comprar uma água, para comprar até às vezes uma crepe que é necessária para a gravação e na saída para a externa já passa numa papelaria, compra, enfim. E se tiver viagem também, isso pode acontecer, mesmo sendo um projeto de prédios abandonados na cidade de São Paulo, pode ser que se ache, por exemplo, um proprietário ou uma família que é proprietária de um desses edifícios, mas essa família mora em Ribeirão Preto. Estou chutando. Então, não dá para fazer um bate-volta, é cansativo para Ribeirão Preto. Então, a equipe pensa assim nessa logística, a equipe vai para Ribeirão de manhã, sai de São Paulo 8 da manhã para chegar em Ribeirão meio-dia, almoça, depois do almoço já vai para casa da família, já pega depoimento com quem for pegar depoimento, beleza, e de lá já vai passar no escritório da família, que tem lá, eles têm álbuns, têm imagens e tal, então precisa fazer uma pesquisa, esse levantamento de material que vai ficar com a gente ou que a gente vai captar, enfim. E feito esse trabalho, que terminou 6 da tarde, vão para o hotel, dorme e vamos embora. Então, por isso que eu botei aqui viagens, hospedagens, transporte, alimentação, dinheiro para pedágio, dinheiro para gasolina e todas essas autorizações. De repente, a família mora no condomínio, ou o condomínio precisa de de toda essa documentação de quem for lá captar. Isso tudo acontece. Então, pode também fazer parte, pode estar dentro da produção, ter que lidar com esse momento de viagem. Equipamento de captação, que eu pensei é uma câmera completa, com tripé, com uma ou duas lentes, não precisa ser nada mais, sei lá, uma grande angular, uma lente normal, uma grande angular, de repente, para poder pegar alguns ambientes mais fechados, que a gente vai nos prédios abandonados. Botei isso aí de possibilidade também. Vamos ter drone. A microcâmera eu pensei exatamente para essa situação noturna, se tiver algum caso aí de coisas misteriosas que acontecem de noite, até mesmo de dia, deixa a microcâmera funcionando direto. Para o áudio, imaginei lapela para os depoimentos que as pessoas vão estar sentadas, tal, vai ter um enquadramento mais trabalhado, uma fotografia. E o boom, se a gente for falar com muitas pessoas na rua, então o boom é mais rápido, a pessoa para, já fala, tá, vai embora, não precisa ficar, peraí, vou botar o lapela lá, tira o lapela, sabe? Então o boom também agiliza esse momento, então ter o lapela e o boom ótimo. Não pensei em microfone de mão porque não imaginei neste projeto um momento que a pessoa tenha que ter um microfone em mãos, se necessário. Uma mesa de áudio é bom, porque o áudio ele vai direto, capta-se o áudio em uma tela e você pode... A mesa, por exemplo, às vezes você vai fazer captação de duas pessoas. Então, a mesa de som, ela pode gravar separado. Olha, uma pessoa está no lado direito, uma pessoa está no lado esquerdo, depois eu junto. Mas isso na hora de um depoimento, uma que fala em cima da outra, eu preciso ter a pessoa A, a pessoa B. Aí, de repente, a pessoa A está falando uma coisa legal e a pessoa B entra no meio para falar alguma coisa que, para minha edição, não interessa. Então, eu tenho a possibilidade de mutar, deixar mudo o microfone da pessoa B. Então, ela não vai interferir nesse momento, eu deixo ela muda e o depoimento da pessoa A vai correr tranquilo, sem a interrupção da pessoa B. Então,
dependendo da situação, é bom ter uma mesa de som para poder ter essa divisão, gravar os canais separados, enfim. Isso tudo precisa ser conversado com o operador, exatamente o operador de áudio, para saber na pré-produção se sabe o equipamento que vai ser usado para essa captação de áudio. De repente, pô, a gente vai para uma construção, a pessoa tem que estar preparada para os barulhos e tal. Pô, a gente vai para a construção, eu não vou usar boom, vou usar o lapela mais direcionado, ou sim, o boom, mas como reforço do lapela. Ou vou depois, vocês saem, depois do depoimento, eu vou usar o boom para pegar esse barulho ambiente, porque para a gente, para essa situação, é bom ter esses barulhos e tal. Isso tudo depende muito do lado artístico da captação. Então, tem que pensar também nos cartões da câmera, toda essa logística que eu falei, de chega da externa, já entrega o cartão para o coordenador, para quem é responsável pela pós-produção, esse cartão já fazem o upload para um servidor, aí depende, enfim, para onde determinarem, para um HD externo, para ter cópia de segurança, esse tipo de coisa. Equipamento de luz, tem que ver também, tudo isso é conversado antes, olha, vou precisar de luz para esses depoimentos sentados, e uma luzinha sangando para os depoimentos na rua, só para dar um apoio, se necessário, e vou precisar de uma luz mais intensa, porque eu vou pegar alguns depoimentos noturnos. Num desses prédios aí, a gente vai à noite, porque é mais interessante falar dele à noite, então eu vou botar uma pessoa ali sentada, então eu preciso fazer uma luz mais marcada, mas, enfim, preciso de mais equipamento de luz. Tudo isso, como eu falei, eu botei, tem que se conversar com a direção de produção para ver verba, para ver orçamentos, o que dá para alugar, o que dá para ter nesses momentos de apoio técnico. Eu botei aqui cinegrafistas mais assistentes, cinegrafistas porque vai ter um operador de drone, que pode acontecer do drone sair sozinho, olha, então esses 3 próximos dias o cara do drone, o operador de drone com o diretor artístico vai sair pela rua e vão gravar 18 prédios, estou chutando. Ou, às vezes, a gente vai gravar um depoimento num prédio lá, vamos aproveitar o drone e leva junto. Então, o cinegrafista que vai pegar o depoimento não é o cinegrafista que vai operar o drone. Então, tem que ter dois profissionais aí e um assistente que possa ajudar os dois. Vai ter o operador de áudio, obviamente, e o motorista com a van. Que o motorista tem lugares hoje, tem muitas emissoras e produtoras, é muito comum que o motorista faz o papel hoje de assistente de câmera. Então, o motorista faz tudo, estaciona o carro, no que estacionou o carro, abre o carro, ajuda a carregar equipamento, monta o tripé e tal, a luz e trabalha exatamente, literalmente, como assistente do operador de câmera do cinegrafista. Isso é muito comum hoje. Equipamento de pós-produção vai precisar de ilha de edição, de vídeo, aí depende do tamanho do projeto, vai fazer com uma ilha só, são 2 equipes, vão trabalhar em paralelo, isso aí depende muito. Uma ilha para áudio, para o Pro Tools, para arrumar depois a sonorização toda, a ilha de finalização para ajeitar a cor, contraste, tudo, para nivelar tudo, porque assim como o áudio, você precisa nivelar o áudio, deixar tudo igual, o sobe-som, nada pode ficar muito mais alto. Você não vai botar uma pessoa falando com a música de fundo muito mais alta. Então, tudo é nivelado, né? Aqui deixa mais baixo tal. Como eu falei, o exemplo da pessoa ali na beira da avenida, dando um depoimento na rua, com carro, com ônibus passando tal. A pessoa está com a lapela, está com um boom, de repente o operador de Pro Tools vai falar, não vou usar o boom, porque está dando muito barulho, vou ficar só com lapela que já vaza um pouquinho de carro tal. Beleza. Então, também isso vai muito do editor, de quem vai comandar o Pro Tools. Então, vai ter uma ilha de finalização também para cuidar da cor, de toda a imagem do documentário, dos depoimentos, do material ilustrativo, e da captação de todas as imagens do prédio, seja com drone, com microcâmera, tudo.
essa pessoa esse operador de finalização, ele precisa regular tudo para deixar tudo também, as cores, tudo nivelado, tudo bacana, tudo como bonito, né? Plasticamente bonito. Tem que ter ilha de decupagem ou não, daí depende de como vai ser disponibilizado esse material bruto para o roteirista poder assistir o material e poder fazer o roteiro de pós-produção, que vai para a ilha, vai marcar os depoimentos, vai assistir todos os depoimentos, aí vai pegar as falas que quer, vai marcar as falas que quer, entrada e saída. Então, o roteirista, o redator, a equipe de texto vai ter que ter um lugar para assistir todo esse material, inclusive um material ilustrativo, porque no roteiro você põe, ó, enquanto fulano está falando desse prédio aqui, vai ter a imagem de vídeo que está aqui nessa pasta, e também é bom botar esse GC aqui com a data de construção do prédio e tal, está tudo isso detalhado no roteiro para o editor já ir montando com todas essas, enfim, esse conteúdo. Então, como eu falei, a pós-produção também toma conta do armazenamento, tem os editores, os loggers e o roteiro, que é o roteirista, o redator, que vão ficar junto com a equipe de pós. Assim que chegar o material, já começa a trabalhar em cima do material. Assim, chega o material, ele é posto ele é arquivado, e aí está pronto, está disponível, tem 2 cópias já, beleza, dá para trabalhar, avisa o roteirista, olha, então está aqui o material, pode assistir, pode mandar bala. Então, isso quando já tiver seguro de ter pelo menos 2 cópias, porque não dá para trabalhar com um material que não tenha cópia, porque de repente você está assistindo ali e pode dar um pau, pode acontecer alguma coisa, pode sumir, enfim, tem uma série de problemas que pode dar. Então, é preciso ter uma cópia de segurança de todo o material bruto, além do que vai ser trabalhado em ilha. Então, a pós-produção tem a edição, o editor, né? Aí vai ter um narrador, vai ter texto, tudo, ou o apresentador, como eu falei. No caso do narrador, se faz o texto, depois chama o narrador, ou faz em casa. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer a direção, então eu chamo a pessoa, a gente grava junto, enfim, eu acho melhor. Tem ocasiões, claro, que não, deixa gravar, mas em algum momento eu sento, converso com a pessoa, mostro como eu quero que seja feito. Então, tem a edição, a narração, o material ilustrativo todo para guardar, para também disponibilizar para as máquinas que vão trabalhar a edição, todo o material, todo o depoimento. Imagina, a gente vai falar com 15 pessoas, de depoimentos fixos, sentado, 15 pessoas. Cada depoimento desse já é 1 hora, já são 15 horas de material. Aí tem o depoimento dos trabalhadores que estão no prédio abandonado lá, ajudando a construir, ou sei lá o quê. Aí tem as pessoas na rua, os comerciantes, tudo. Aí levanta aí, tem, sei lá, vou chutar aqui, 25 horas de material. Então tem que pegar assistir todas essas 25 horas, tem que estar tudo armazenado e disponível e organizado, obviamente, tanto para o editor quanto para quem for assistir. Pacote gráfico também já fica com a equipe de pós-produção. Aí depende muito também como se trabalha. Tem gente que, uma vez finalizada a edição, já põe o pacote gráfico, ou o pacote gráfico é a pessoa que vai fazer a finalização, o ajuste de cor, tudo é ela que põe as vinhetas, a abertura, encerramento. Isso aí também depende muito do lugar onde vai ser feito, enfim, o modo de trabalho da empresa que vai fazer o documentário. Então, assim, numa ordem chegou o material de pós-produção, primeiro editar. Depois que editou, tá tudo certo, beleza, com uma narração guia, tal, tá certo? É isso, fechou? Fechou. Então, vou gravar com o narrador os textos para a gente incluir. Uma vez gravados os textos e tal, inclui, já tira a narração guia, põe a narração oficial, faz os devidos ajustes, porque às vezes tem 1 segundo a mais, meio segundo, tá? Então estica essa foto, tá? Então tem
os pequenos ajustes para quando se coloca essa narração oficial. Então, feita a edição com a narração oficial, não vai mexer em mais nada, não vai mexer, não vai editar, não vai botar mais nada, não vai botar uma vírgula, não vai botar uma imagem sequer, um frame sequer, vai para a finalização. Aí na finalização, trabalha-se a cor, pode, em paralelo, já dar para o sonoplasta e trabalhar o áudio, porque uma vez na finalização, o áudio também não vai ser mexido. Então, em paralelo, pode-se, enquanto fecha o vídeo, arruma o vídeo, também arruma-se o áudio e depois junta-se tudo. Uma vez que juntou tudo, pronto, finalizado o projeto. E aí você faz, dependendo do local, você faz uma versão com e sem bloco. Se é uma emissora, não, eu quero 5 blocos, vão ser 6 blocos. Não, vão ser 4 episódios, é uma série de 4 episódios, de meia hora, então são 3 blocos. Aí, enfim, aí depende muito. E uma versão sem bloco, é sempre bom deixar uma versão longa, é bacana guardá-la. E uma versão limpa, sem os GCs, sem o pacote gráfico, todas as vinhetas, tudo. Deixa uma versão longa, também sem bloco, limpa, sem nada, porque vai saber futuramente se você vai, se é uma emissora, uma produtora, enfim, pode ser que se mexa nesse material futuramente, então é bom sempre guardar também uma cópia limpa. Mas é isso, tentei aqui, de alguma forma, montar um documentário ou uma série documental. É sempre bom, antes de eu encerrar, eu quero lembrar que esse é um trabalho jornalístico. Estou falando de jornalismo de entretenimento informativo, que é um trabalho jornalístico. Para quem tem um diploma de jornalismo, fez jornalismo tradicional, esse também é um trabalho de jornalismo. Está tudo junto aí, rádio, televisão, internet, jornalismo de entretenimento, tá tudo junto. E você vê, é um trabalho investigativo, tem que levantar a história, tem que levantar os personagens, tem que montar, fazer edição de texto. É mais um exemplo concreto do que é o jornalismo de entretenimento. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado de alguma forma a você que assistiu até aqui o vídeo. Agradeço a companhia e logo venho com mais um vídeo, ou enfim, na minha playlist tem vários deles. Até a próxima, um abraço e obrigado.